Olá, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal aqui no YouTube. Hoje é segunda-feira, dia 27 de julho de 2020, estamos na 17ª semana do Tempo Comum e mais uma vez eu vou pedindo a você para que você participe conosco desse nosso vídeo, desse nosso programa, que com muito amor, todos os dias, nós trazemos até você. E você participa conosco quando você faz sua inscrição, quando você ativa o sininho, quando você responde as enquetes, deixa o seu valiosíssimo comentário, né? E se associa a nós, compartilhando desse evangelho para os seus amigos, seus grupos, seus familiares, nas suas redes sociais. Liturgia de hoje, vamos meditar o evangelho nessa segunda-feira que está para nós em Mateus, capítulo 13, versículo do 31 ao 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que o homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas e às multidões. Nada lhe falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amadíssimos, talvez, se nós olharmos ao pé da letra, né, a gente possa dizer que Jesus não falava diretamente, abertamente, falava em parábola porque ele queria confundir as pessoas, e não é isso, ao contrário. Jesus, ele foi um grande pedagogo. Não houve ninguém e nem haverá que seja tão mestre quanto ele no ensinamento. E Jesus usou de parábola exatamente porque Jesus queria atingir os simples. Os simples. Olha, eu vou trazer aqui à tona uma coisa bem peculiar. Veja, se você vai ao interior, lá no interiorzinho, e você escuta uma conversa de pessoas simples, é bem capaz de você não entender o que essas pessoas estão falando, né? Se você é uma pessoa culta, você vai dizer o que estão falando, né? Principalmente aqui no Nordeste do Brasil, onde existem tantos dialetos. Pois muito bem, as parábolas que Jesus pregava era quase como que esses dialetos, né? Para que as pessoas mais simples entendessem o reino dos céus. Porque naquele tempo, só os escribas, né? Os grandes do mundo, os escritores, os letrados, compreendiam as letras, né, do que fora escrita na Torá, né? Nas leis do Senhor, dos salmos, né? E permeavam a religião judaica. Mas o grande público, o grande povo, na sua máxima, eram pessoas pequenas. E Jesus já disse certa vez que o reino dos céus é revelado aos pequenos. Por quê? Porque os grandes letrados, embora conhecessem a palavra, faziam pouco caso do que ali estavam escrito e viviam uma vida de aparência. Tinham conhecimento, mas não viviam, não mergulhavam profundamente na palavra.
E Jesus, que é Deus, Ele quer que nós mergulhemos profundamente na sua palavra. E aí, como que os pequenos mergulhariam profundamente nessa palavra se eles não tinham, não é, o acesso a essa palavra? Então, só Jesus, através da sua pregação pedagógica, catequética e através de parábola, fazia arder o coração daquele povo tão carente de tantas coisas. Então, ao contrário, Jesus não está distinguindo pessoas, Jesus está abrindo um leque para acolher um mundo de pessoas muito mais através das parábolas. Agora, para os grandes, os letrados, muitas vezes a simplicidade é de difícil entendimento, né? Então, se o grande está acostumado com aquele vocabulário todo, culto, né, erudito, não vai entender um vocabulário de alguém que traz uma coisa de um modo tão natural. E Jesus é esse Deus que quer chegar a nós através da naturalidade. Por isso que hoje, meu irmão e minha irmã, diante dessa parábola do reino, nós possamos entender, né, que Jesus conta sobre tanta parábola do grão de mostarda, dessa semente que é tão pequenininha e se torna grande. Pode ser você, alguém tão pequeno. Às vezes nós dizemos, eu sou tão pequenininho, eu não valho nada, eu não sei de nada, eu não sei ler. As igrejas estão assim, de pessoas que se dizem incapazes, mas que na hora H, na hora do trabalho, da mestre do Senhor, né? Essas pessoas, através da força do Espírito Santo, terminam se agigantando. São pessoas que tornam-se gigantes, muito mais que letrados. Olha, como diácono, eu já vi pessoas de um conhecimento grandioso, de formações, de doutorado, de mestrado, chegar para fazer, por exemplo, uma leitura no ambão da igreja e se atrapalhar todinho. É porque não sabe? Não sabe. Mas diante de uma multidão, às vezes tem nas bases, não sai coisa com coisa, tropeça nas palavras, nos pontos e vírgulas, sai atropelando tudo. São tão letrados, né? E às vezes alguém que não tem nem muita letra, muito mal, sabe ler, sabe escrever, chega assim, pega a Bíblia, pega o texto e lê, e muitas vezes ainda prega, porque essa pregação não vem de si, vem do próprio Espírito Santo. É o Senhor que faz, como nessa parábola do fermento, uma medidazinha só levida a massa, né? 3 medidas faz levidar a massa. Então veja, não precisa ter muito cristão. Às vezes a gente fica preocupado, devia ter, a igreja está cheia, está lotada. Não, o fermento é pouco. O fermento que o mundo precisa para levidar a massa é pouco. Então você é o fermento. Não busque que o outro seja fermento. Entenda que você é o fermento. É você que tem que ser posto na massa da sua casa. É através de você que a sua casa, a sua família vai crescer, vai levidar. É a partir dessa sua fé, que é tamanho do grão de mostarda, que você vai estender ramos para colher pássaros. Entende? Então que nós possamos tomar posse disso tudo hoje que o Senhor nos presenteia dessa manhã, dessa segunda-feira, para que diante dessa palavra nós consigamos viver esse dia de hoje, né, com muita alegria, com muita paz, com muito zelo de Deus, sabendo que Deus está conosco aqui, está nos direcionando para que a gente dê um nó à nossa vida, mas não somente a nossa, a toda a massa da nossa casa, da nossa família, da nossa comunidade. E que assim seja. Sim, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã, onde despertaste-nos para um novo dia. Muito obrigado, Senhor, pela tua revelação vinda do teu Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, porque culminas em nós a tua graça, os teus bens maiores, Senhor, para que, numa maneira singela, simples, humilde, coloque a tua palavra em nosso coração e ela germina, Senhor, e dá fruto 30, 60, 100 por 1. Cresce como o grão de mostarda, levida a massa como o pouco fermento. Que assim seja. Que venha sobre você, sua família, sua casa, seus bens, seus empreendimentos, suas empresas, a bênção do Deus do infinito amor, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.